que a aba está reunida nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Como é bom estar aqui reunido com os irmãos. Ontem celebramos 74 batismos já na igreja. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E eu profetizei ontem que nós em 2026 vamos batizar 600 pessoas lá na igreja. Pena que só o pastor e a pastora creu nessa palavra. Eu quero profetizar que aqui também vai batizar 600 pessoas ano que vem. Diga para quem está do seu lado assim, ó, nós vamos transformar essa geografia em nome de Jesus. Fala assim, quem não for dessa igreja, nessa região, vai ter que mudar daqui, porque Satanás já perdeu, em nome de Jesus. Só quem crê glorifica o Senhor aí, tá, meu irmão? Amém? Eu sou Luiz Wagner, sou pastor aqui na Igreja Batista Alameda, aqui no bairro Bigorrilho, moro ali pertinho da igreja, moro na verdade uma quadra da igreja, travesso quase caído no templo e estou aqui para trazer a palavra. Meu filho está chegando na faculdade, ele vai tocar o teclado ali, porque ele toca, canta também, a gente vai fazer um barulho doido aqui para a glória de Deus. Começar a marcar o tempo aqui, que bom que a luz voltou e a glória de Deus nunca foi embora, amém? A luz pode faltar, mas o fogo no nosso coração vai arder até o final dessa noite, em nome de Jesus. Pastor Adilson, obrigado mais uma vez e estamos juntos, louvado seja o nome do Senhor. Vocês liberam o seu pastor para pregar lá comigo lá, amém? Ele pode levar a esposa também, amém? Posso levar mais gente para pregar lá daqui também, amém? Então pastor, está liberado, o povo já autorizou. Eu queria compartilhar com você uma palavra que o Espírito Santo me deu há 20 anos atrás, irmãos. Fui pregar num congresso de adoração. Eu não sou da música, não sei nada de música. E Deus me deu uma palavra há 20 anos atrás. Eu já era pastor, e essa palavra eu só uso quando Deus fala assim, usa ela. E no dia que o pastor falou comigo, o Espírito Santo falou, é aquela. Eu falei, então tá bom, senhor. Tá meio velha, senhor, a palavra. O Espírito Santo falou, a minha palavra, ela nunca volta vazia. Alguém vai sair cheio daqui hoje em nome de Jesus. Eu não sei se é quem está do seu lado ou se é você, mas alguém vai sair cheio aqui hoje em nome de Jesus. João capítulo 4, abra comigo por favor sua Bíblia. João capítulo 4. Eu quero trabalhar esse texto, temos aqui 50 minutos, vai ser um tempo bem especial para isso. A Bíblia fala de uma mulher que ela é samaritana. Samaritanos e judeus não se comunicavam porque quando Nabucodonosor, ele invade Samaria, ele violenta as mulheres, gera um povo mestiço. Por conta disso, a Bíblia diz no livro de Levíticos que os hebreus não podiam ter contato com pessoas de raça miscigenada, não podia se casar com mulheres de outros povos. Por conta disso, eles foram excluídos do relacionamento, do contato com todo tipo de judeu. Vamos ler o texto aqui, versículo 1 diz assim, João capítulo 4, a partir do versículo 3, e diz assim, e Jesus deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galileia. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegando àquela cidade dos samaritanos, a cidade chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José, estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte das águas, e era a hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana a tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu pode pedir a mim, mulher samaritana? Aí você vai ler entre parênteses ali, ó, porque, cadê? Aí você vai ler entre parênteses, diz assim, não está nessa versão, mas aqui na minha, diz assim, pede de beber a minha mulher samaritana, porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Então Jesus disse àquela mulher, mulher, se conheceres o dom de Deus, e quem te pede, dá-me de beber, tu me pediria e eu lhe daria água da vida. Posso ouvir amém? Não fecha o texto, vamos ficar até aqui. Eu só quero que você entenda que não havia conexão entre eles. Judeus e samaritanos não se falavam. O João, ele escreve isso, ele narra exclusivamente essa informação, porque ela é importante para a gente essa noite. Não havia nenhum tipo de contato. Quando os judeus se contavam com o samaritano, eles se separavam, cruzavam o caminho, atravessavam a calçada.
Jesus está chegando naquela cidade de Sicar, cidade mais importante para os samaritanos. Por quê? Porque em Sicar havia uma fonte. Aquela fonte ficava no pé de um morro. E dessa fonte, o homem mais importante dos patriarcas passaram por ali, Jacó. Jacó permitiu que seu gado e seus filhos bebessem naquela água e foram embora. A partir de então, os samaritanos começaram a entender que aquele monte chamado Gerizim era o monte mais importante que havia em toda Samaria, e eles criaram ali um ambiente de culto. Eles subiam ao Gerizim para cultuar a Deus, subiam ao alto daquele monte para fazer culto ao Senhor. Então, quando um samaritano queria fazer um culto a Deus, eles subiam no alto daquele monte chamado Gerizim, faziam um culto e voltavam para casa. No Gerizim apresentavam ofertas, no Gerizim faziam holocaustos, no Gerizim celebravam a Deus. E embora fossem excluídos pelos judeus, eles entendiam que eles eram importantes para Deus e não pararam de cultuar. Só que o texto é muito, irmãos, para mim, é um dos textos da Bíblia com muita informação. Se a gente parar para olhar aqui, tem informação demais. O texto vai dizer que Jesus tem os seus discípulos. Ele sai da Judeia, ele vai para a Galileia, e João diz assim: era necessário passar por Samaria. Se você fizer a leitura do texto cruamente, você vai imaginar que passar por Samaria era caminho para chegar de Judeia a Galileia. Só que isso não é verdade. Não era necessário geograficamente, não era preciso fazer o caminho dos samaritanos para sair de Judeia até a Galileia. Jesus está saindo para aquela região, mas não era necessário passar por ali. O texto vai dizer, então, por que o texto está dizendo que para sair da Judeia, chegar a Galileia, era necessário passar por Samaria? João está dizendo para a gente o seguinte: embora aquele não fosse o caminho melhor, não fosse o caminho ideal, havia uma necessidade do céu com a terra, porque naquele dia uma cidade inteira seria transformada para a glória de Deus. A necessidade física não é mais importante do que o poder da restauração que há no nome de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Então glorifique a Ele, aplauda o nome dEle. Aleluia! Entenda agora o que é mais curioso desse texto. Jesus, ele está com fome e está com sede. Ele para junto à fonte, a fonte de Jacó, no alto do morro. Mas Jesus faz um negócio que ninguém presta atenção, e eu quero que você preste. Ele pega 12 discípulos, diga comigo, 12 discípulos. Você falou devagar, fala 12 discípulos. E manda os 12 sair para comprar um lanche. Vocês 12 vão comprar um McLanche feliz. Porque crente quando está com fome tem que comer. Diga amém, meu irmão. E é assim, tem um pastel lá fora, não vá sem comer pastel hoje. Presta atenção numa coisa, irmãos, presta atenção comigo, presta atenção. Barbudo, vê se eu estou ficando aqui, vê se eu estou ficando doido. Por que Jesus manda 12 homens comprar um lanche? Eram 12 incompetentes, será? Podia mandar mais novo. João, vai lá comprar o lanche. Fica os 11 aqui comigo. Jesus manda sair os 12. Vai os 12, irmão, 12 homens para comprar um lanche. Que mande 4. 12. Ele está aí, ele está chegando. Vai chegar. Ele vai tocar quando chegar. Está na hora certa. É igual a bênção de Deus, vai chegar na hora certa. A hora certa é hoje, em nome de Jesus. Agora presta atenção, meu irmão, 12 homens. Barbudão, é muita gente. Não é verdade? Jesus queria só uma coisa: secreto. É só eu e ela. Porque tem pessoas que vão atrapalhar o secreto quando Deus quer fazer uma obra. Deus vai ter que tirar em 2026 pessoas do seu caminho para não atrapalhar o que Deus quer fazer na sua vida. Não se preocupe com aqueles que Deus vai tirar do seu caminho, porque o Senhor tem um secreto com você. Vão reclamar, vão criticar, mas a grande obra Deus já está fazendo em nome de Jesus. O pior, irmãos, é que eram 12 crentes. Deus pode tirar uns crentes da tua vida ano que vem, meu irmão, aleluia. Mas fique tranquilo, é tempo de secreto. Agora está Jesus e a mulher. E aí começa o diálogo. Mulher, me dá de beber. Ele só quer um copo d'água.
E ela entra em crise. Não, você é judeu, roupa de judeu, cara de judeu, fala de judeu, não é para pedir água para mim, samaritana. Jesus começa: se você soubesse, querida, quem está te pedindo, dá-me de beber. Você mudava o discurso e falava: meu Senhor, me dá dessa água da vida. E aí começa o diálogo da evangelização. Jesus começa a falar com aquela mulher sobre uma vida poderosa, e ele fala: se você beber da água que eu der, jamais tem sede. E essa mulher tem crise e fala: Senhor, me dá dessa água para não voltar aqui a pegar água na fonte, porque a água é viva, me ajuda, o poço é fundo, a corda é curta, como é que pega dessa água? O diálogo sai do nível do natural e vai para o sobrenatural. Presta atenção nisso. Só que a mulher, ela tem entendimento, ela não é uma ignorante. Ela começa a falar sobre adoração. Jesus percebe que ela tem um coração sedento, ela tem um coração desejoso, e ela começa a falar: Senhor, se você me der dessa água, eu não volto mais aqui. Agora uma pergunta: por acaso o Senhor é mais importante que nosso pai Jacó, que nos deu a terra, que nos deu o poço, que bebeu dele os filhos e até o gado? Jesus fala assim para ela: te garanto uma coisa, aquele que beber da água que eu der jamais tornará a ter sede. Quem já bebeu da água da vida aqui, dê um glória a Deus bem alto. Aquele que bebe dessa água do Jacó tem sede, mas quem bebe da água que eu der jamais voltará a ter sede. Aí entra no momento profético. Jesus fala da sua família: seu marido, não tem marido, já teve 5, deu tudo errado. E essa mulher vira e fala assim: Senhor, vejo que és um profeta. Não havia profetas em Samaria, não havia manifestação profética em Samaria. Onde falta um profeta, há sequidão no povo. Quando falta uma voz profética, o povo seca. Erga a sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida, porque eu sou profeta. Você vai ser a voz profética que vai trazer vida à sua casa, à sua família, à sua geração e à sua descendência, em nome de Jesus. Você é a voz. Quando não tem profeta, o povo seca. Vai fluir na sua família rios de águas vivas em 2026, em nome de Jesus. E agora que começa a mensagem. Ela fala assim: Senhor, tem uma crise aqui. Vocês, judeus, falam que se adora lá no Sião, no Monte Sião. Mas nós, samaritanos, adoramos aqui no Gerezim. Qual o lugar certo para adorar então, Senhor? O assunto virou teológico, porque a mulher, ela não era uma ignorante, ela sabia o que estava dizendo. E Jesus dá a expressão mais maravilhosa que a Bíblia pode dar e nos coloca no roteiro do mapa da adoração. Jesus fala assim para aquela mulher: vós adorais o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí ele para, e essa mulher ficou chateada. Ué, por que essa soberba toda? E aí Jesus continua falando assim: mas vem a hora, e já chegou a hora, irmãos, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... porque o Pai procura tais que assim o adore. Aí eu fico em crise. Que bom que você chegou. A pergunta é a seguinte: por que o Pai procura? Preste atenção numa coisa, irmãos: pastores Deus levanta, missionários Deus envia, mas adoradores Deus procura. Nem todos aqui são pastores, nem todos aqui são missionários, mas todos aqui são... Deus está procurando adoradores. E Deus não procura adorador no baile funk, Deus não procura adorador na seresta, Deus não procura adorador na roda de samba. Deus procura adorador, sabe aonde? Na casa dele. Porque tem gente que chega aqui, irmão, e parece peixinho de aquário e fica assim no culto todo, ó. Já viu? Na Alameda tem, aqui eu acho que não tem isso não. O fogo pegando, Deus passeando na igreja, e está lá o cara pensando assim: rapaz, tem que pagar o aluguel. Irmão, Deus é capaz de dar uma casa própria para você no final desse culto.
eu tenho que pagar a prestação do carro. Irmão, Deus pode virar a tua chave hoje, você sai daqui com carro zero. Mas sabe qual é o problema? O teu coração não está aqui, Deus não está te achando, Ele está procurando, Ele está procurando, Ele está procurando, mas Ele te achou, Ele já te achou, já te achou, já achou, já achou. Agora presta atenção, nós fazemos hoje em dia conferência de adoração, congresso de adoração, retiro de adoração, adoração profética, adoração espontânea, adoração extravagante. A gente vai ensinar o povo a adorar. Sabe como é que os judeus ensinavam o povo a adorar? Vou te ensinar aqui. Os judeus chegavam na criancinha pequena e falavam assim: filha, aprende uma coisa. Nós moramos aqui, o tabernáculo do Senhor, e em volta havia o átrio, havia uma muralha baixinha, e o povo fazia casa em volta do tabernáculo. Só se tinha culto uma vez por ano. A adoração era uma vez por ano, não tinha culto todo dia. Então aquele povo ficava em casa, observando o que estava acontecendo lá no tabernáculo. Quando o sacerdote vestia uma estola sacerdotal, ele começava a receber os holocaustos. A Bíblia diz que começavam-se sons a serem emitidos naquele lugar. Cadê o baterista aí? Baterista, cadê o baterista? Me ajuda aqui, o baterista. Vem cá, meu amor. Vem cá. É casado você? Fica com ciúme não, que eu também amo ele. Vem cá, fica aqui. Vem cá, meu baterista. Aqui dentro da bateria, meu filho. Vem cá para dentro da bateria, entra aqui. Isso, fica trancado aí dentro. Presta atenção, irmão, numa coisa. Era mais ou menos assim. Não havia horário marcado, é 7h30 hoje. Não é isso. Quando começava a se apresentar o holocausto, aquele povo parava tudo que estava fazendo e fazia uma coisa: vamos para a frente do pátio, porque de frente ao pátio vamos adorar o Senhor. E aí o que acontecia? Havia instrumentos para isso. Quando o povo estava em guerra, tocava-se o chofar. Quando o povo estava em paz, tocava-se o chofar, guardava-se ele. Mas eram as percussões tocadas que faziam o povo entender que era uma noite, era um tempo de adoração, que poderia durar um dia, uma semana, um mês ou até um ano inteiro, não importa, desde que enquanto se tocasse os instrumentos, as pessoas precisavam estar fazendo duas coisas: respondendo o som do instrumento para a glória de Deus. Só na pele, varão, só na pele, sem prato, ritmo de marcha, vai lá. E as pessoas ouviam isso. E a mãe falava: só um minutinho, só um minutinho, calma, vocês têm... deixa eu ensinar vocês. De novo, vai lá, varão, só mais baixinho, vai baixinho, isso. Aí a mãe falava assim: filho, você está ouvindo o instrumento tocar? Tô. Então fique de pé e comece a bater palma. E as crianças aprendiam assim: temos que ficar de pé e aplaudir ao Senhor, porque o salmista no Salmo 47 declara: batem palma todos os povos. E eram os instrumentos de percussão. E aí, em todas as cidades à volta do átrio, se ouvia as palmas, e o povo declarava com júbilo que ele tinha poder no céu e na terra. Continue aí, vai. Você só escute. E eles não estão batendo palma. E aí o texto fala assim: batem palma a todos os povos. Se houvesse um estrangeiro lá, está fazendo o que parado? Começa a bater palma. E todos batiam palma. Mas presta atenção numa coisa: esse era o som da terra. O som da terra é esse. O som da terra era ao que tocar o instrumento, todos precisam aplaudir o Senhor. Por que era um instrumento de percussão? Porque dos outros instrumentos não houve sacrifício. Hoje ele usa ali uma pele hidráulica. Mas no tempo de Jesus, antes de Jesus nascer, lá no tempo dos levitas, eles pegavam uma circunferência de madeira, preparavam aquela com betume por dentro, sacrificavam um animal, arrancavam a pele dele e travavam sobre aquela circunferência, fazendo um tamborim. Era o único instrumento que havia sacrifício e derramamento de sangue. Por esse motivo, quando os instrumentos de percussão eram tocados, o mundo espiritual se movia. Um outro, tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e eles declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E ele falou assim: toda a terra está cheia da sua glória.
Escute. E aí acontece o seguinte: Isaías pensava assim: o rei Uzias morreu. Significa dizer então que Deus não vai se manifestar mais? Não. Isaías não estava vendo, mas os serafins sabiam que nos 4 cantos do planeta a glória de Deus estava se manifestando. Então, se a terra respondia com palmas, o céu declarava santo. Ao tocar o instrumento, você bate palmas e declara santo, santo. Mais forte, mais forte, mais forte. Essa era a declaração que havia em Israel. Deus escolheu ser adorado assim, com palmas, com brados de júbilo, declarando que Ele é santo. Não tem, calma, tem mais coisa. Essa mulher não fazia assim em Samaria. E aí Jesus falou assim: não é nem em Samaria e nem vai ser em Jerusalém. Porque se fosse como era no passado, todo culto a gente tem que sair daqui, pegar um voo para Tel Aviv, alugar um Uber ou um carro ou um táxi, chegar em Sião, subir o Monte Sião, fazer o culto e voltar para casa. Havia uma barreira geográfica para ser adorado Deus. Só que Jesus, pela sua graça, rompeu as barreiras, rompeu as fronteiras, rompeu os limites. E hoje o local da adoração fica na aba do Xaxim, nesse endereço, o lugar onde o Santo de Israel se manifesta a cada culto, a cada encontro, a cada momento. E enquanto nós estamos cantando louvores, batendo palmas, o nosso coração está dizendo: toda a terra está cheia da glória de Deus. Senta um minutinho aí, meu irmão, senta aí. Vem também o guitarrista para não ficar com ciúme, né? Guitarrista é raça ciumenta, né? E o baterista também, baterista não, contrabaixista é raça ruim também. Vem também baixista, vem também o do violão, fica junto aqui comigo, me ajuda aqui. Presta atenção na coisa, irmãos. Presta atenção no negócio. Baixista é difícil. Mas é benção, ele é benção. Presta atenção, irmãos. Que coisa linda. Jesus rompeu com a barreira e essa mulher está entendendo. Uau! E ela fala assim: Senhor, eu sei que há de vir o Messias, o chamado Cristo, e quando ele vier, esse cara, o Messias, que vamos chamá-lo de Cristo, vai nos anunciar essas coisas. E aí Jesus, pela primeira vez na Bíblia, declara: eu sou o Cristo. Ele não falou para os discípulos, não falou para os próximos, mas falou para uma mulher pecadora no 5º relacionamento com o 6º marido. Essa mulher tinha uma vida totalmente deturpada ao padrão que nós concordamos com o que a palavra declara, mas havia nela um coração com sede. Essa mulher, irmão, tinha sede. Essa mulher estava naquele monte pegando água meio-dia, porque era a hora que as mulheres repudiadas podiam fazer seu trabalho braçal, no sol mais escaldante, no ponto mais alto, sem relacionamento com outra pessoa. Essa mulher que era excluída por todos os samaritanos. Você imagina, o samaritano já era excluído e ela era excluída dos excluídos. Ela era a escória, ninguém queria falar com ela. E Jesus fala assim para ela: você está entendendo tudo? Eu sou o Cristo que fala com você. No versículo 27 os discípulos chegam. E o discípulo ficou logo de olho estranho. Que essa mulher aqui é com o nosso chefe. Eles não entenderam nada, mas ela entendeu tudo. Aqueles homens já estavam andando há pelo menos 1 ano com Jesus e não entenderam nada. E aquela mulher, 5 minutos de conversa, estava transformada pelo poder do Evangelho. E era só um copo d'água que ela pediu. Só começou com um copo d'água essa conversa toda, irmão. Virou teologia, virou conhecimento histórico, virou agregação de valor social.
E o que essa mulher passava na cabeça dela? O que declara uma mulher que tem sede de Deus? Ela devia cantar assim todo dia: dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. E ela declarou assim, ó: não precisarei aqui voltar. Esse é o canto de alguém desesperado. Vês que eu já ouvi teu chamar, tu és por quem a minha alma. Esse coração canta isso: a fonte da vida. Quem Ele é? Ele é quem? O meu. Tu és, Senhor. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. Quem Ele é? És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Que dia! Foi o melhor meio-dia da história daquela mulher. Ela pensou assim: hoje é meu dia, aleluia. Ela chegou meio-dia, na hora que ninguém subiu o monte, só as repudiadas, as abandonadas, as esculhambadas, as jogadas, as prostituídas, aquela que ateus rejeitados rejeitavam. Ela é a primeira a ouvir de Jesus: eu sou o Messias. Pastor, eu sou rejeitado pela minha família. O Evangelho transformou você e deu a você dignidade nova para você salvar toda a tua casa para Jesus. Aquela mulher foi pegar água, meio-dia. Os discípulos chegam, olham para o outro, acham estranho, ficam calados, não falam nada, ninguém pergunta nada. E aí começa: ela é mulher, né? Não devia estar falando com ela, porque judeu não fala com mulher. Sendo ele solteiro, ela deve ser casada. Por que está falando com ela? A Bíblia diz no versículo de número 28, bota na tela para mim o versículo 28. A mulher deixou o seu cântaro e foi para a cidade. Presta atenção. Aquela mulher saiu de casa com um balde vazio. Chegou lá para encher o balde. Pegou o balde da água. Jesus começou a falar com ela. Ela largou o balde. Aquilo que era a sua prioridade mudou. Porque quem anda com Jesus muda suas prioridades, irmão. Mudou a prioridade. Largou o balde, largou água. E ela saiu correndo para a cidade. Saiu correndo para a cidade. Versículo 28. Quando a mulher deixou o seu canto, ele foi para a cidade falar com os homens. Porque com os homens ela era famosa. Todo mundo queria dar uma mordidinha nela. Tinha safadeza naquele tempo também, meu irmão. E essa mulher começa a falar lá: vinde comigo e vocês vão ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Ele não é o Cristo? Ele é o Cristo. E o versículo 30 me dá uma declaração que é para jogar a balde na nossa cabeça. E o texto fala: e saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. O que essa mulher falou para uma cidade inteira? Que saiu todo mundo correndo para encontrar Jesus. Sabe o que aconteceu? Quando você tem sede e é impactado pelas águas da vida, você começa a jorrar de você águas de vida eterna que vão jorrar, jorrar, jorrar. Jesus fala que são fontes de águas vivas e ela está jorrando, jorrando. Lembra quando você era novo convertido? Você falava Jesus para o porteiro, para o padeiro, você falava para o lixeiro, você falava para o vizinho, mas você ficou crente velho, você melhorou na fé, você não fala mais para ninguém, não pega mais para ninguém, mas nessa noite, essa água vai voltar a jorrar dentro de você. Você vai ser como essa mulher samaritana e vai falar para todo mundo: pastor, mas eu não fiz teologia. Ela fez o quê, irmão? 5 minutos com Jesus.
5 minutos de intimidade. Não tinha ninguém para atrapalhar, não tinha discípulo, não tinha estrutura, não tinha nada para atrapalhar, só tinha ela e o Salvador. Havia uma sede. Quem tem sede, vinde a mim beber. Jesus declara: quem tem sede, vem a mim, que eu sou a fonte. Essa mulher tinha nada para oferecer a Jesus, mas ela agora vai levar uma cidade inteira. E ela sai levando a cidade inteira. E os discípulos agora estão em crise. E começa a conversar com Jesus. E fala assim: Senhor, o que está acontecendo? A gente comprou aqui o McLanche Feliz, batata dupla, 2 hambúrguer, Coca-Cola grande. O senhor não vai comer não? Jesus fala para ele assim: a minha fome é por outra coisa. Eu não tenho a fome que vocês têm. Os discípulos falaram assim: Senhor, para o outro, trouxeram porventura alguma coisa para comer? E Jesus falou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ainda tem tempo para a colheita. Sabe o que Jesus está falando? Não dizeis que ainda faltam 4 meses para a ceifa. Eu vos digo, erguei os olhos, se vedes, o xaxim ainda vai ser todo alcançado para a glória de Deus. Ele está vendo o que eu não estou vendo. Os ceifeiros são poucos, mas há muito trabalho. E o texto vai dizer, versículo 39, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do quê? Do quê? Do testemunho da mulher. Não foi o que o pastor Adilson falou que fez aqueles homens crerem. Não foi o que a internet falou, foi o que a mulher samaritana, a rejeitada dos rejeitados, falou. E saiu todo mundo. E eles, pelo testemunho dela, disseram, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. E aí o versículo vai dizer que vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediram para que ele ficasse com ele. E aí Jesus fica mais 48 horas em Samaria, ele e os discípulos. Ele feliz, porque está mudando uma cidade. O discípulo reclamando: vamos dormir com o samaritano, ficar com o samaritano, comer com o samaritano, tomar banho. Não dá para ser assim. Sabe o que acontece, irmãos? A igreja brasileira está muito boazinha, muito higienizadinha, muito certinha, muito bonitinha, para pegar quem ninguém quer. Deus vai começar a restaurar os piores desse bairro, porque os piores dessa geografia precisam do melhor dessa igreja. Os piores viciados vão entrar por essas portas. Aquela sua vizinha que todo mundo fala assim: isso aí vai morrer cedo, vai ser transformada em nome de Jesus, vai ser batizada nessa igreja, vai ser sua discípula, minha irmã. Ah, mas fulano é uma fofoqueira. Essa que é boa para Jesus. Que é fofoqueiro, quando converte, ele começa a falar para todo mundo. Aquelas mulheres língua comprida, sabe? Que fala, parece gravata de porteira a língua dela. Essas que a gente quer. Traz para cá, traz para cá. Agora, olha que coisa linda, olha que coisa extraordinária. Presta atenção. O versículo 41. E muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E agora, os homens de Samaria falam, e diziam à mulher: já agora não cremos mais pelo que você diz, mas porque nós temos ouvido e visto que ele é o Salvador desse mundo. Primeiro você traz, seu pastor vai consolidar todo mundo em nome de Jesus. Essa mulher, irmãos, não tinha nada para oferecer a Samaria. Era uma anônima. O nome dela nunca vai sair na primeira página do jornal. Ela postava uma foto com um cântaro vazio, ninguém curtia. Se a mulher visse o zap dela, salvo no zap de alguma mulher samaritana, falava assim: ó, apaga esse zap dessa sem vergonha aí. Quero você conversar com essa mulher não, hein? Arrumou 5 maridos, está no 6º, ninguém quer papo com ela. Tu vigia, hein, marido? Distância, ela não presta. Ela não prestava até encontrar Jesus. Ela deixou de ser a abandonada na cidade para ser a missionária enviada por Jesus. Você percebeu que Jesus só envia gente ruim? A samaritana no 6º casamento, o endemoniado de Gadara.
Eu fico pensando, irmãos, Jesus falando para aquele homem, de Marcos capítulo 5, ele está vestido, não está mais nu, tudo perfumadinho, passou na Jequiti, botou um perfume novo, está bonito, está todo aplumado. Jesus entra no barco, ele vai atravessar para o outro lado, o gadareno fala assim: Senhor Jesus, posso pedir um favor ao senhor? Pô, eu não tenho emprego, eu sou aqui, eu era um lobisomem aqui, eu gritava, o senhor não quer me levar contigo para fazer um seminário? Que se eu fizer um seminário eu vou ser grato. Jesus fala: não, quero você comigo não. Puxa, o que custa, Senhor? Eu estou querendo contigo. Não, você vai pregar aqui em Decápolis. Senhor, mas ninguém vai acreditar no que eu vou falar. Quem vai dar crédito à minha pregação? Quem vai acreditar num ex-endemoniado que quebrava todo o enterro que tinha em Samaria? Aqui em Gadara eu quebrava tudo. Fui algemado, arrebentei a algema, fui acorrentado, arrebentei corrente, cheio de ferida no corpo, me coçava com um caco de telha, a minha vida era uma vergonha. Aí Jesus falou assim para ele: fala o seguinte, vai para sua casa e fala para os seus tudo que eu fiz com você. E aquele moço volta para casa. Imagina, irmão, a cena. Vamos chamá-lo de, sei lá, vamos dar um nome para ele, John, porque todo americano é John, todo judeu é João, e ele era John. E aí o John vai chegar em casa, pensa na cena, vem comigo há 2000 anos atrás, um gadareno, andando chutando pedra na rua chateado. Eu queria estar com Jesus, eu queria estar com ele, mas eu tenho que ir para casa. E ele chega em casa, bate na porta, e alguém grita lá da casa assim: quem está aí? Sou eu. Eu quem? O John. Não, o John é endemoniado louco, ninguém tem que falar com ele não. Abre por favor. Não é golpe não. Não é entregador falso da Shopee não. Abre aí. Quem é? É o John. Imagina a mulher abrindo a porta da casa com os filhos, olhando aquele homem que era a maior vergonha de Gadara. O que aconteceu com você, John? Encontrei Jesus, bebi da água da vida, comi do pão, que quem come desse pão jamais tem fome. Ele me deu uma palavra: vem para lá para os seus. Filhão, agora papai vai na formatura de vocês, agora papai vai jogar bola com vocês. A dignidade voltou para essa casa, porque eu conheci um homem que tem um nome que está sobre todo nome. Quem é transformado por Jesus carrega uma mensagem à sua vida. É o outdoor que o pastor falou aqui no início. A sua vida por essas ruas vai gerar transformação por onde você passar, em nome de Jesus. Jesus só anda com gente ruim, irmão. Jesus tinha tanta gente para ele aparecer. E ele, depois de ressurreto, vai para o caminho de Damasco e pega o maior matador de crente da história. Ele aparece, o cara cai do cavalo. O que está acontecendo? Quem é você, luz, que me persegue? Aí Jesus fala assim: eu sou o Cristo que vai mudar a sua história, Paulo. Você vai pregar o evangelho ao gentio, meu filho, você não sabe de nada. Ele fica cego, ele vai para a casa do outro irmão crente que fala para ele assim: ó, tu mudou de vida mesmo? Não é golpe não? Não. Eu encontrei com aquele que é o autor e consumador da fé. Irmão, Jesus está comissionando o assassino, está comissionando a prostituta, está comissionando o endemoniado. O que ele não pode fazer com você que bebeu da água da vida? Esse templo tem que ficar pequeno em 2026. Deus vai mandar para cá uma multidão, vai usar a sua vida, vai ser a virada não dessa igreja, mas desse bairro todo, em nome de Jesus. Jesus ficou 2 dias. Em 2 dias estabeleceu uma igreja em Samaria. Ah, pastor, não tenho tempo. Toda desculpa que você der, alguém já deu. Ah, eu não sei falar direito. Assim começou Moisés e libertou Israel. Mas eu sou muito novo. Foi o papo do Jeremias, não colou. Senhor, eu estou despreparado, eu tenho um lábio até meio impuro. A conversa que Isaías usou e Jesus pegou ele assim mesmo.
Fique tranquilo, Deus vai pegar você esse ano. E eu quero profetizar um negócio bom para você. Você vai ser o cara mais frutífero dessa igreja em nome de Jesus. Só para quem recebe, só para quem recebe. É para quem recebe essa palavra. É para quem crê nessa palavra. Você vai dar fruto esse ano em nome de Jesus. O pastor profetizou 2. Eu quero profetizar 10. Eu quero que você fique, pastor, vai ter um dia que a minha célula vai só ela batizar 20. Não atrapalha não, pastor. Deixa eu batizar 20. Deus quer usar você, meu irmão. E essa conversa começou com um copo d'água. Se ela desse um copo d'água, nada disso acontecia, irmão. E ela ficou cheia de certeza. Você sendo judeu não pode falar comigo e blá 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 blá. Jesus falou: se você soubesse quem te pede me dar dessa água, filha, tua vida era outra. Se você soubesse o poder que você carrega e a autoridade que você carrega em nome de Jesus, irmão, você já tinha botado esse demônio que atormenta a sua família para correr há muito tempo. Você não estava mais brigando com esse vício na tua família. Você ia dar uma ordem, esse capeta ia bater em retirada em nome de Jesus. Há uma autoridade sobre essa igreja, há uma autoridade sobre esse povo, há uma autoridade, irmão. Deus tem uma palavra de avivamento para Curitiba, e eu quero fazer parte disso, e eu quero que você faça parte disso, e eu quero ver, irmãos, essas igrejas lotadas. Eu tenho que dizer, irmão, não tem mais espaço aqui não. Vai lá para a aba, o pastor vai dizer, não tem mais espaço lá também. Procura uma aí, irmão, porque Deus vai levantar Curitiba, as nações, para uma restauração que nós nunca vivemos. E o assunto era um copo d'água, meu irmão. Era só um copo d'água. Imagina aquela mulher no dia seguinte. Jesus foi embora. Passou as 48 horas. Ela chegando naquele mesmo poço, porque a vida vai seguir, para pegar água de novo. E pensando, aqui encontrei um judeu que viu que tinha uma sede em mim. Eu bebi dessa água. E essa mulher chorando, lembrando daquele lugar. Quanto tempo você não chora lembrando a obra que Deus fez na sua vida? Satanás, ele está travando o nosso coração, colocando nele um bloqueio. Só que a palavra do Senhor, a igreja lá em Apocalipse é: eis que eu estou à porta e bato, Laodiceia, se alguém abrir a porta eu entrarei. Esse não é um discurso ao pecador, esse é um discurso à igreja. O Senhor está batendo na porta de novo, dizendo: eu quero entrar, eu quero voltar a ver você quebrantado, pegando a Bíblia, chorando com ela de novo. Deus quer ver você de novo trancado naquele quarto como você ficava, declarando: tu és soberano, Senhor, tu tem todo o poder, Senhor. Você não estava preocupado com o que diziam na internet, o que falavam de você, mas você estava preocupado em dizer: meu Deus, eu vou devorar essa palavra, ela vai entrar em mim até amarga, mas ela vai ser doce dentro. Há uma apostasia que se levantou no Brasil de uns anos para cá, de uma secularização da igreja. Mas eu creio, irmãos, que a secularização da igreja está caindo por terra, porque Deus está levantando uma geração santa. Eu não sei você, se você não vai fazer, irmão, fica tranquilo, essa turminha que está aqui sentada vai botar esse Brasil de cabeça para cima. Eu não vou deixar passar não, irmão. Eu estou nesse negócio aí, Senhor, me usa. Eu não vou querer ver meu neto, não, quero eu também. Eu quero que eles vão pelo exemplo, não pela necessidade. A gente antigamente era daqueles crentes que andava para longe, sandália havaiana para pregar evangelho, montava a caixa de som, fazia uma luta, era uma correria, comia pão com mortadela, cortada fininha, cortada laser, suco de pozinho. A gente estava lá pregando Jesus. Às vezes o pastor falava assim: vamos jejuar a igreja. A gente fazia jejum, ficava amarelado. Lembra aquela época que fazia jejum, ficava amarelo? Todo mundo ficava amarelado tanto de jejuar. Pastor, uma vez ele falou assim: bota aqui de jejum. Eu falei: irmão, estamos de jejum, hein? Eu falei: senhor, mas até quando, senhor? Só bota. Eu falei: mas como é que eu faço agora, senhor, para falar para a igreja? Juntei 5 doidos lá, falei assim: irmão, Deus mandou botar aqui de jejum. Aí o pessoal: não, pô, vamos botar. E para cá até quando? Deus falou: só para botar. E aí, integral. E eu estava no culto, o irmão falou assim: pastor, Deus falou 72 horas. E eu falei: beleza, 72 horas. Eu disse: irmãos, ó, Deus mandou eu falar para vocês que é para todo mundo ficar em jejum 72 horas. Imagina as críticas. Ainda bem que não tinha Facebook. Na época do Orkut, falavam menos mal de pastor. 72 horas de jejum, irmãos. Todo mundo na igreja. Mas eu sou diabético. Meu irmão, resolve com Deus, foi Ele que mandou. Mas se eu não tomar café, eu fico com dor de cabeça.
Deus mandou 72 horas, faz se quiser. Pastor, mas eu estou fazendo tratamento, e se eu não comer a cada 4 horas eu vou morrer, pastor. Deus mandou 72 horas. E uma menina que tinha 19 anos, tinha diabetes grau 2, 72 horas sem comer, final do jejum. Essa moça ficou normal, foi nos médicos e descobriu que pós aquele jejum, a diabetes dela desapareceu. Deus não queria curar uma igreja, Deus queria curar uma vida, e a unidade da igreja transformou aquela menina. Eu me lembro que uma vez eu estava na igreja, irmãos, eu estava chegando da viagem, uma mãe foi no aeroporto, pastor, vai lá visitar minha filha. Ela está no hospital, está internada, a gente não sabe o que é. Ela dançava na igreja, essa moça. Internou, pastor, está lá internada, não acorda. Sexta-feira ela está no hospital, internou, sábado, domingo, está só no soro. Hoje é terça-feira, pastor, a gente não sabe o que é, nenhum médico sabe. Vai eu para o hospital, irmão. Chego no hospital para visitar essa menina, Rafael, casada, tem filhos hoje. Fui lá visitar a Rafael lá no hospital. Eu estou sentado na porta esperando na porta do hospital para entrar na sala lá na UTI. Passa um pessoal para lá, um para cá, um correndo para lá, um para cá, correndo, não sabia o que era. E eu pensei assim, será que alguém morreu? Será que foi a menina? O que eu vou falar lá? Eu desesperado já. Aí me passa, eu estou sentado com a Bíblia na mão, com a roupa de viagem aí na mala, no carro do pai e da mãe, de uma outra pessoa que foi buscar, não era nem o pai e da mãe. Passa uma moça e fala assim, o senhor é crente? Eu falei assim, até o tutano. E dos bons, de mão cheia. Eu sou um crente de mão cheia, mas que negócio, vou dar mole pro diabo? É que tem uma pessoa que a gente acha que é demônio, só pode ir lá? Eu falei, oxe, só se for agora. Peguei a Bíblia, tô saindo, vi 4 irmãs do coque. Sabe aquelas irmãs que ficam no hospital procurando confusão? Aqui eu sei que não tem isso, mas tem as igrejas, fica ela procurando uma confusão no hospital, ela tem que arrumar treta. Aí eu falei assim, mas vamos ali que tem um demônio. Ela, glória, aleluia, mas já começou a girar já. Eu falei, opa, vai dar bom, hein? Cheguei lá, irmãos, era um médico, endemoniadíssimo. Ele estava quebrando a sala dele, virando mesa. O segurança lá do hospital não conseguia segurar. O guarda municipal tentando dar choque, não conseguia. Uma confusão. Eu cheguei no corredor, botei o pé no corredor, fronte à sala dele na lateral, vi o pessoal chegando, e aí o capeta saiu para o corredor e deu um gritão, eu vim aqui para trazer morte. E eu na hora, e eu vim aqui para trazer vida. Ajoelhada em nome de Jesus. Aí o demônio, pá, falei, comecei a ganhar. E já bota a mão para trás, pô, e chama o chefe. E sai em nome de Jesus. E as irmãs começaram a jogar óleo da unção para todo lado, e ora pelo segurança, e ora pelo vigilante, e uma confusão, e uma já começou a profetizar, uma enfermeira afastada já voltou para Jesus, uma treta danada no hospital, e todo mundo glorificando, e eu cantando também, e aquele negócio lindo. E aí a irmã assim, pastor, e a Rafael, irmã, eu sou pastor, a Rafael vai ficar bem, fica tranquila. Ela, pastor, minha filha está morrendo. Calma, minha filha, vai ficar bom. Oramos, o médico sentou na salinha, me levaram aí, eu ganhei chazinho, um cafezinho, um biscoitinho, me levaram para a sala. Eu olhei a Rafael, parei do lado da maca, estava a Rafael deitada lá assim. Quando eu coloquei a mão no ombro, ela olhou assim para mim, pastor, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu nada, você está aqui para transformar um médico que estava endemoniado aqui há algumas semanas trabalhando no hospital. O médico liberto deu alta para a menina. Ela foi para casa, não tinha nada. Sabe o que Deus tinha? Uma vida que decidiu se colocar na mão de Deus. Essa moça falou assim, Deus, pode me usar como o Senhor quiser. Deus colocou ela de cama. 4 dias internada. No 5º dia ela volta para casa, só que um hospital inteiro impactado pelo poder do Evangelho. Aquele hospital não abria a porta para crente. Se eu bater o pé lá hoje, o diretor fala, pastor, por gentileza, fique à vontade. Sabe por quê? Porque o Evangelho vai entrar nas camadas onde ninguém permitia que ele entrasse. A igreja é a voz da restauração para um tempo de destruição. A aba é uma voz de restauração num tempo de destruição. A aba é a voz da
reconstrução num tempo de famílias destruídas. Aquela samaritana virou missionária, era só um copo d'água. Deus mudou aquela história e vai mudar sua família também no nome de Jesus. Quem quer ficar de pé, quem recebe essa palavra, diga eu recebo. Quem vai ser profeta, diga eu. Quem vai mudar sua família, diga eu. Quem vai ver o Xaxim transformado, diga eu. Quem vai fazer parte do maior colheita da história de Curitiba, diga eis-me aqui, Senhor. Ah, irmão, pega a sua mão e diga me usa, Senhor. Diga me usa, Senhor. Deus quer usar um crente nessa noite. Deus quer encontrar um crente nessa noite. Deus quer encontrar um casal que vai restaurar casais. Deus quer encontrar nessa noite o homem que vai sair pelas ruas profetizando e demônios vão cair por terra. Deus está procurando mulheres que vão restaurar mulheres nessa cidade. Deus está procurando você. Pastores, Deus levanta. Missionários, Deus envia. Adoradores, Deus procura. Deus vai achar adoradores dessa noite. Homens que apesar do dia mau vão se colocar de pé para dizer: Deus, eu estou aqui. Eu estou no leito, mas eu estou aqui. A palavra do médico é de morte, mas eu estou na vida. Tudo está desfavorável, mas eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Essa é a maior virada da sua história. Deixa o cântaro, meu irmão. Deixa esse cântaro para lá e diga: ó, eu vou falar de Jesus. Se você estiver fazendo um negócio, vai fazer negócio falando de Jesus. Estiver dando aula, vai dar aula falando de Jesus. Estiver fazendo curativo no doente, vai fazer curativo falando de Jesus. Estiver calibrando o pneu no posto, vai estar calibrando falando de Jesus. A igreja de Jesus vai tomar territórios em 2026. Mas eu quero dizer para você só uma coisa, irmãos. Quando eu estava chegando aqui, estava sem luz. E aí eu entrei aqui, a luz voltou, legal. E o pastor falou aqui, pastor Adilson, profeta, falou assim: ah, pode não ter luz, mas nós temos o fogo. Sabe o que acontece, irmãos? O Xaxim está em trevas, mas esse lugar proclama a luz de Cristo. Quem anda com Jesus jamais andará em trevas. Se Deus trouxe até aqui hoje para essa noite profética, é para ensinar você que você carrega a luz da vida. Coloca a mão sobre o seu coração e começa a dizer: Senhor, volta a queimar. Volta a queimar, Jesus. Tu és por quem a alma esperou. Tu és. A fonte da vida. Tu és quem? Tu és, Senhor. Diga.
Messias aguardado, Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Fazer com você uma aliança nessa noite, uma aliança de declarar: Senhor, em 2026 toda a minha casa vai servir ao Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Diga assim: meu Deus, não faltará empenho, testemunho, oração, profecia, porque eu declaro que toda mesmo a minha família vai se render ao leão da tribo de Judá, e toda a minha casa vai se render ao Senhor, em nome de Jesus. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diga! E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente ele ama, odeia a iniquidade. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade, e que ruja o meu Deus! E que ruja o leão, e que a terra estremeça. Aplauda o Senhor! É o tempo da igreja! É o tempo da igreja do Senhor! É o tempo da maior colheita da história da igreja brasileira! E diga assim, ó, e ninguém, diga mais forte, ninguém vai parar a igreja do Senhor.